programa Médico da Família está de volta. O profissional de serviço social é o responsável por amparar as pessoas que não têm total acesso à cidadania, ajudando-as a resolver problemas ligados à educação, habitação, emprego e à saúde. Recebo hoje no estúdio o presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Valderez Freitas de Souza. Valderez, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado. Valderez, na Justiça, como funciona o trabalho nas varas da infância, juventude e da família? Então, na questão da Justiça, nós trabalhamos diretamente com os direitos, né? Então, não tem como a gente fugir desse ditame, né? Vamos dizer assim. E, na verdade, a gente trabalha na questão de orientação de grupos, na questão de encaminhamentos também, que não deixa de fazer encaminhamento. O profissional do judiciário, da infância e da juventude e da família, ele também faz os encaminhamentos para a rede, como eu já referi anteriormente. E essa atuação, ela é mais ligada ao trabalho com a família, na questão da emissão de pareceres, relatórios, né? Na intervenção, no caso de famílias que estão já com seus vínculos rompidos, às vezes precisa da intervenção deste profissional, né, junto a esta família, para que então possa ter um parecer favorável ao juiz no entendimento. Uma das grandes dificuldades hoje para a gente, enquanto profissional de serviço social, é que o judiciário, às vezes, ele desconhece o próprio trabalho, né, do serviço social. E a gente tem uma grande dificuldade, porque a gente precisa fazer releituras do qual o papel de cada um, né? Então, muitas vezes a gente se encontra com algumas situações que faz com que o profissional de serviço social fica limitado a avançar, ou seja, a de se posicionar. Hoje, por exemplo, o profissional ele é chamado para ser testemunhos em alguns casos. E isso, né, a gente tem que ter uma leitura, o judiciário tem que ter uma leitura que isso não é que não pode, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está trabalhando diretamente com aquela família e muitas vezes o profissional vai contra aquilo que ele realmente acredita e defende diante de um juiz. Você acha que falta informação? Falta informação, entendimento, eu acho que capacitações, a gente tem capacitações, mas eu acho que falta uma capacitação e um interesse maior por parte do judiciário em participar, né? Eu acho que tem que ser parceiro mesmo, né? E essa parceria se dá na construção dessa programação, ou seja, dessas capacitações, tanto por parte do judiciário como por parte da assistência social. E qual que é o papel que o assistente social tem ou desenvolve nas instituições do sistema penal brasileiro? Na verdade, assim, são vários papéis. Na verdade, a gente sempre trabalha, o profissional de serviço social, ele trabalha com a inserção, né, com a busca da identidade, com a inserção da pessoa novamente no seu contexto, seja familiar, seja na sociedade, né? O trabalho maior voltado hoje nesse sistema está na ZUNEI, que trabalha com a questão da recuperação, da inserção no contexto familiar, né? Na educação, na questão da escola. Nas medidas socioeducativas. Nas medidas socioeducativas, né? Então, a atuação desse profissional sempre vai ser na garantia desses direitos e na inserção novamente, né, seja dessa criança, seja deste adolescente ou seja desse jovem nesse contexto, do qual ele foi tirado, né, foi licenciado por questões que a gente sabe que são inúmeras, né? Não foi algo... Geralmente a gente tem um péssimo hábito de dizer, a gente vê em algumas matérias, em alguns anúncios, que assim, a tal criança estava se prostituindo. Na verdade, uma criança não se prostitui. Na verdade, alguém a levou para a prostituição, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as pronúncias que hoje se fala em relação ao entorno da criança e do adolescente. Não devemos atribuir a culpa a ele, e sim a quem levou. Claro. Como que as famílias, de maneira geral, recebem um assistente social? Na verdade, a maioria das famílias elas são bastante receptivas, porque elas sabem que o papel do profissional é orientá-los, né? Encaminhar. Então, é sempre bem-vindo, seja na assistência, seja na saúde,
né? Seja onde for que esse profissional esteja inserido, a família sempre o recebe, né? Procurando sempre um benefício para si ou para os seus membros, né? Desse contexto familiar. E o assistente social, como que ele pode ajudar, por exemplo, na questão da educação? Na verdade, hoje, na educação, a gente vê uma necessidade muito grande desse profissional, porque a família, ela atribui à educação toda uma responsabilidade que é dela, né? E, na verdade, a educação ela é limitada, ou seja, ela faz o seu trabalho de educar, no seu trabalho didático. E com a inserção de um profissional dentro da educação, vai fazer com que a família observe que a responsabilidade dela enquanto família não é só um período, e sim todo aquele período, seja antes de ir para a escola e durante a escola. Então, né? as famílias têm direitos, mas também têm deveres. Deveres, exatamente. É dessa forma que eu acredito, né, e que nós acreditamos enquanto profissionais, é que é fundamental essa parceria, porque vamos trabalhar, vamos fazer, né, projetos, vamos então trabalhar com essas famílias, vamos identificar o problema. Muitas vezes o problema já vem de casa e é o reflexo dentro da escola, o rendimento escolar, as notas, né, e tudo isso. Então isso vai facilitar bastante. Às vezes é mais consequência do que causa. Exatamente. Perfeito. Valderez, como que atua o assistente social na saúde? Na saúde, a gente trabalha com alguns fenômenos, né? Culturais, econômicos, né? O profissional da saúde, ele não está desvinculado de outras políticas, né? Mas ele está inserido em alguns programas que a saúde desenvolve. E ele, mais uma vez, ele trabalha não só com as famílias, mas ele trabalha também na questão, né, de informação, né, de acompanhamento do que falta, porque muitas vezes a família também, nós temos alguns casos de alguns pacientes que são deixados em família, que são deixados nos hospitais e as famílias não têm uma preocupação, às vezes não tem nem o norte para onde vai, o que vai fazer. E o profissional que está ali na saúde, ele tem que assumir esse papel. Então ele faz um papel de conscientização também junto a essa família, para que a família possa saber para onde ela pode estar encaminhando, buscando esses direitos dos quais muitas vezes lhes são negados. Com relação à saúde, um tema hoje bastante relevante é a questão das drogas, das dependências químicas. Como que o Conselho tem atuado, como os assistentes sociais têm trabalhado nessa área? Então, na verdade, nós temos hoje profissionais que trabalham dentro desses programas, né? Uma das grandes dificuldades hoje a nível de estado e a nível de Campo Grande em específico é que nós não temos um local apropriado para esse tipo de atendimento. Nós trabalhamos hoje, né, existem alguns profissionais que estão lotados dentro de algumas instituições que são de cunho religiosos, né, que trabalham com esses dependentes químicos, mas que falta realmente para nós, dentro do nosso estado, é um local para esse atendimento, para que a gente possa direcionar, para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo na recuperação, tanto deste usuário como da própria família. Valderez, você poderia deixar um contato do Conselho do Serviço Social? Podemos sim. O nosso conselho ele está localizado na rua Choei Aracaque, número 205, no bairro, na Vila Carvalho. Perfeito. Para a gente finalizar, Valderez, eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores alguma mensagem com relação aos seus direitos com saúde, educação. Na verdade, eu quero deixar aqui a todos os profissionais que o nosso conselho ele é uma nova administração. Eu sou parte de uma diretoria, eu estou como presidente e nossa preocupação é na garantia, né, e na conquista desses direitos juntamente com os profissionais. Lembrando que a primeira atuação parte do profissional de base. O conselho vai estar sempre em parceria com o profissional, seja no âmbito, né, estadual, municipal, nas ONGs, né, nas instituições filantrópicas,
mas que o Conselho se coloca à disposição deste profissional para caminhar junto. Muito obrigado pela sua presença, Valderez. Obrigado, eu que agradeço. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com ou entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434, 3044-7277 ou pelo celular 9816-1648. E se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o site www.programamedicodafamilia.com.br. Gostaria de mandar um grande abraço, aproveitando o tema, para a assistente social Marinês, lá do Hospital Regional, e as assistentes sociais Tali, Eliane e a Paula, do Hospital Nosso Lar. Um grande abraço para vocês. E desejo a todos uma excelente sexta-feira e um maravilhoso final de semana. Na segunda-feira, a gente volta a se encontrar aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, porque tem mais um programa Médico da Família. O nosso objetivo é levar até você informação de qualidade. Eu espero você. Até lá!